Não, não me arrependo de nada, não. Não me arrependo de nada. Claro que com a sabedoria não, com a experiência que a gente tem hoje, né, muitas coisas a gente ia driblar, né? Ia saber como tomar as decisões corretas, né? Mas de tudo que eu fiz, assim, em termos da minha vida profissional, como estudante de odontologia, como professor de odontologia, uma profissão maravilhosa que é, né? Depois eu mudei para jornalismo, como professor de jornalismo, como professor de cinema, né? Disso eu realmente não me arrependo absolutamente nada do que eu fiz e faria tudo de novo com o maior prazer. O meu companheiro mais constante sempre foi o Graça. Ele era meu irmão gêmeo aí, digamos, né? A gente se escorava, de vez em quando um ou outro passava por uma crise, mas um não deixava o outro desanimar. E ele está aí até hoje, né? Acho que é por isso que eu estou aqui hoje também. Na metade da década de 60, a película Super 8 começava a ser descoberta. Vários realizadores e apaixonados por cinema começavam a fazer seus primeiros filmes usando o Super 8. Mas certamente foi nos anos 70 que o Super 8 ganhou grande impulso, através das pequenas moviolas que transformavam seus fotogramas em histórias. Histórias ficcionais e documentais, hoje raras, hoje únicas. E desde então, essa película pequena e fascinante é usada e reverenciada por muitos apaixonados por cinema. A década de 70 ganhou pelo Super 8 uma cor, uma tonalidade própria, talvez uma alma. Foi naquele período que as câmeras e cartuchos Super 8 marcaram toda uma geração de pessoas no mundo inteiro. Santa Maria, cidade da região central do Rio Grande do Sul, estado mais ao sul do Brasil, teve uma marcante tradição na produção de filmes em Super 8. E é sobre o movimento super-oitista de Santa Maria e o grupo de cinema do Centro Cultural que esse documentário quer falar. Quero homenagear e lembrar essa turma e, dessa forma, prestar homenagem a todos os que produziram filmes nessa película na década de 70. Porque nos anos 70, acho que o movimento super-oitista aqui em Santa Maria, não só no começo, mas durante os anos 70, até meados quase dos anos 80, né, o movimento super-oitista foi muito forte aqui, né, e acho que até um dos maiores do Rio Grande do Sul também. Havia uma ansiedade por expor ideias, expor imagens, e eu captei isso e acho que eu fiz parte disso. Eu me engajei nesse grupo porque antes da minha participação nesse grupo do Centro Cultural, eu havia realizado um curta junto com o Cleino Facim. Com o Cleino Facim e o Reinaldo Pedroso, né, que era O Inimigo, que fazia parte de uma peça de teatro onde não houvera um inimigo, hoje criaram um. A partir desse curta que eu realizei com eles, né, eu fui convidado pelo Pedro Freire Júnior, que era diretor do Centro Cultural na época, para a gente, junto com outras pessoas, organizar um grupo de debates sobre cinema, de discussões e de estudo de cinema. E então nós começamos, nós reunimos todas as segundas-feiras no Centro Cultural, à noite. Eu era professor de inglês e estava ocupado todas as noites. Eu nunca participei de nenhuma reunião disso, mas eu participava na prática, filmando, curtindo histórias, dando cursos de cinema, de fotografia. Eu nunca pude, na prática, fazer parte. Mas eu era muito relacionado com o Grace, com o Freire, com o Sérgio Assis Brasil. Eu sou o Gabriel e estou editando esse documentário. Semelhante ao super-oitista dos anos 70, estou montando cenas, intercalando falas. Minha busca é a busca por imagens, por sons, por sentimentos que representam que uma geração de pessoas produziu, filmes em Super 8. Fica inevitável não sentir o clima da época, suas cores, suas texturas, suas narrativas. Não estou em frente a uma moviola, cortando e montando fotogramas, mas assim como naquela época, também estou numa sala escura, só que em frente a um computador, com um programa de edição de imagens. Estou montando frames, e minha intenção é a mesma daqueles que fizeram os filmes da década de 70. Minha intenção é também contar histórias, revelar imagens,
queremos provocar, interagir, emocionar. Queremos estar vivos pelo cinema. E o cinema nos deixará ligados para sempre. Eu não tinha um nome oficial, a gente chamava entre nós assim, de Departamento de Cinema do Centro Cultural. Tá? É importante dizer também que desse grupo surgiu uma coisa que, para meu modo de entender, foi um marco no movimento cultural de Santa Maria, que foi um encarte no Jornal Razão chamado o Artefato. Né? Ele surgiu como se fosse um apêndice do Departamento de Cinema e que depois tomou vida própria e ficou absolutamente independente. Aqui nós tínhamos no Cine Glória, tinha um pessoal da empresa que era dona dos cinemas, eles entendiam isso e tinham sessões de cinema de arte. O pessoal vinha meia-noite no inverno, se enrolava em cobertores e curtia isso, curtia muito. O pessoal adorava cinema e queria também tomar parte. Bom, os cinemas em Santa Maria, existiam 3 cinemas, né? Que era o Cine Imperial, o Cine Glória e o Cine Independência aqui na praça. O que tinha melhores condições de a gente assistir filmes era, obviamente, o Cine Glória. Depois o Glorinha também. Mas o Glorinha já foi bem mais recente, já não existia mais esse grupo. Mas a gente assistia filmes em qualquer lugar. Na verdade, bastava ter um filme bom que a gente ia. Podia ser no Imperial. E como foi também, por algumas vezes, a gente foi assistir filmes no Itararé. Né? Por incrível que pareça, lá teve um cineminha. A maioria das pessoas não sabe. Né? Olha, aquilo era um esforço do dono, que tinha um projetor 16mm, e de pessoas que iam lá para curtir. Porque é gostoso aquele projetor, aquele barulho de lata batendo ali. E que tinha um senhor lá que exibia filmes, ele alugava cópias de filme em 16mm e por diversas vezes trouxe filmes realmente importantes da cinematografia mundial e a gente foi assistir lá esses filmes e depois saímos para conversar. Onde é que a gente ia conversar? Obviamente, da nossa época, tinha 2 pontos importantes em Santa Maria. Um continua até hoje, que é o restaurante Augusto, né? E o outro era um bar, um restaurante também, Moby Dick. Eu sou o Marcos, produzi e sou diretor de fotografia desse documentário. Estou aqui enquadrando, estou aqui sentindo cores e sensações. As cores da década do Super 8 são marcantes. Será que existe uma década com cor? Será que posso definir assim? Não sei. Mas aquela década tem cor de Super 8. Uma película que estará para sempre. Enquanto faço essa fotografia com câmeras de vídeo para esse documentário, tenho a emoção de estar falando e trabalhando com imagens de Super 8. Os quadros e as histórias que a geração super-oitista de Santa Maria criou ficarão para sempre. E eu quero trabalhar com câmeras de vídeo e cinema. Quero enquadrar, iluminar, quero continuar contando histórias. Estou com eles no quadro, na cor e no Super 8. Aí começou o Festival de Cinema de Gramado. Sempre tinham os malucos de Santa Maria que iam lá fazer parte. E lá chegando, conversando com as pessoas da imprensa lá, encontrei o Vitor Moraes, que era um jornalista aqui de Santa Maria, já falecido também. E o Vitor, de brincadeira, ou mais ou menos provocando, largou numa notinha no Correio do Povo, né, que a gente ia organizar um festival de cinema em Santa Maria. Aí ficou aquele troço, as pessoas vieram me perguntar, mas o que é isso, não sei o quê. Aí surgiu realmente, tá bem, vamos tentar fazer um festival, então não temos suporte para fazer, estrutura para fazer um festival de filme profissional, vamos tentar fazer um Super 8. E contamos com o apoio da editora Rainha, do DCE e o Diretório Central de Estudantes, né? E fizemos esse primeiro festival em 1975. Foi no Hugo Taylor,
eu fiquei também, foi um dos grandes momentos ver aquilo lotar. Ver também que vinha filme feito no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Santiago, de toda parte vinha. A emoção do pessoal, os carros chegando ali, a premiação, chamar na frente. Eu estou arrepiado. Foi, aqui do Rio Grande do Sul, tenho certeza, foi o primeiro festival de filme Super 8, filme amador. E do Brasil, acho que também um dos primeiros. Com certeza não foi o primeiro, mas um dos primeiros com certeza foi. Eu ganhei o prêmio de melhor diretor e um outro foi instituído na hora, melhor documentário, por causa desse filme que eu entrei dentro de um carro e, morrendo de medo, filmei as loucuras do pessoal. O Grassi foi o melhor ator. E teve outros filmes de outros lugares aí do Brasil. Tinha um que foi feito no Japão, inclusive, que participou. E era muito mais difícil, porque Super 8, 2 minutos de Super 8, custa mais caro do que 3 horas de vídeo. Eu sou o Luiz Alberto e estou dirigindo esse trabalho. E tenho a pretensão de dizer que estamos todos ligados, os superoitistas aqui retratados e a equipe desse documentário. Amamos o cinema, nossas motivações são praticamente as mesmas: discutir e fazer cinema. Transgredir, transpor, revelar sentimentos, aquelas imagens estão todas no nosso inconsciente de forma única, de forma visceral. Fazem parte de filmes que não foram contados por nós, mas que, sei lá, também sentimos nossos. Temos orgulho de cada um que produziu um filme em Super 8 aqui em Santa Maria. Lá está um pouco da história de todos nós. Porque é graças àqueles diretores, atores, produtores, enfim, daquelas equipes, daquelas pessoas, que conseguimos sentir um pouco da alma de nossa cidade através de um filme. Somos todos superoitistas da década de 70. Eu acho interessante o fotograma, você pegar o fotograma, você tem 1/24 de segundo na sua mão, paralisado. Você não tem isso com a fita magnética, você não vê isso. É emocionante você fazer edição de filme, de celuloide, você cortar ali tantos centímetros, isso aqui é 1 minuto e meio. É esse negócio. O ralente, que é a câmera lenta. Você acelera na câmera para aparecer aquele movimento. Nenhuma câmera de vídeo faz isso. A câmera lenta do cinema, nenhuma câmera faz. A de solução de imagem, eu não acredito ainda. Já no Velório do Vicente Silveira, que foi um filme do Modesto, né? Que ele, digamos assim, iniciou a vida dele no cinema em Santa Maria a partir de 73, 74, por aí, né? E que culminou com esse filme. Houve um envolvimento muito grande de pessoas. Eu traduzi de uma história sobre preconceito que se passava depois da Guerra Civil Americana. E eu traduzi e adaptei para depois da Guerra do Paraguai no Rio Grande do Sul, porque havia muitos pontos convergentes. Aliás, o preconceito é universal, né? E então eu traduzi a história, achei muito bonita, só que exigia muita gente. E eu apelei através da televisão que viessem pessoas que quisessem fazer cinema. Imagina, você anuncia, queremos atores para cinema. Chove gente. E no meio desses tem reais talentos. E o elenco era, me recordo que o elenco era grande, né? Tinha participação, o Clênio Facinho era o ator principal, tinha eu, o próprio Modesto também era ator, tinha pessoas da sociedade e da política de Santa Maria, por exemplo, o Cerejinha, que era um cantor, que depois foi vereador também, já falecido, né? Tinha o Eloy Sacol. Enfim, tinha um grupo grande de pessoas, grande realmente, né, que participou, que colaborou, que ajudou na feitura desse filme. Cada um fazia o seu figurino, cada um
encarava suas próprias despesas. E coisas maiores como filme, precisava muito filme, pessoas ajudavam. A construtora Portela, na época, cedeu uma casa que ia ser demolida, então nós fizemos as cenas internas aqui. Isso tinha problemas, por exemplo, fazer a transição numa cena, um caixão de defunto entra para dentro da casa e lá em Arroio do Sol era filmada essa parte externa e a parte interna aqui em Santa Maria. Tudo perfeito, ninguém percebeu a diferença. Mais recentemente, um filme que passou aqui em Santa Maria meio que desapercebido, mas para quem gosta de cinema, tenho certeza que todas as pessoas que gostam de cinema foram assistir e imagino que tenham gostado também, mas que eu senti aquele clima dos anos 70, que era naquele período da ditadura que a gente não podia falar muito, né? E que existia uma tendência mundial de filmes políticos, de filmes sobre movimentos sociais, né? E justamente esses filmes que eram os que mais davam vontade da gente ir para depois continuar o cinema numa mesa de bar, né? A sessão numa mesa de bar. E que é o Jardineiro Fiel. Me pareceu assim, muito assim, um filme bastante ousado do Meirelles, assim, né? E que quando acabou eu tive aquela sensação, puxa vida, acabou, que pena. E hoje não tem mais aquele grupo para a gente conversar, dá vontade de encontrar as pessoas e sentar numa mesa de bar e continuar conversando. Mas eu gostaria de encontrar esse pessoal e saber se eles estão sentindo a mesma felicidade que eu de ver esse movimento que está acontecendo em Santa Maria.